Aparentemente, não há nada que possa ser feito contra atos inconstitucionais feitos pelo próprio STF. O Estado de Direito falhou. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso se reuniu com vários líderes de partidos no Congresso Nacional, numa clara ação política visando derrubar uma PEC, que era, na época, capitaneada pelo Executivo e que, até então, encontrava amplo apoio no Legislativo, a PEC do voto impresso. Não se sabe que tipo de argumentos Barroso usou nessas conversas, mas eles foram certamente argumentos bastante efetivos. De qualquer forma, uma ação direta da Suprema Corte junto ao Legislativo viola frontalmente a independência de poderes e o princípio da inércia jurídica, princípio basilar esperado de qualquer juiz. O juiz nunca toma iniciativa, ele é chamado a resolver um problema. Esse mesmo princípio foi frontalmente atacado com 3 ações criadas de ofício pela Suprema Corte visando investigar atos supostamente antidemocráticos e fake news contra o Supremo. Inquéritos novamente iniciados de ofício, sem provocação da PGR, claramente motivados politicamente. Mais do que isso, deram motivo a prisões ilegais de várias pessoas que estavam apenas se manifestando contra decisões do Supremo, bem como prisões de deputados e de um líder de partido, que afrontam completamente as normas constitucionais. No entanto, a Constituição, você sabe, é só um livro, um monte de papel rabiscado. Em tese, quem interpreta a Constituição é a própria Suprema Corte. Como resolver o problema da Suprema Corte que pratica atos inconstitucionais? Porque, por óbvio, como já fizeram antes, os ministros vão dizer que tais atos são sim constitucionais, por mais que afrontem claramente o que está escrito na Constituição. Ah, mas a Constituição incluiu o chamado sistema de freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro. No caso da Constituição brasileira, o Senado, neste caso, pode fazer o impeachment de membros do Supremo que agem contra o interesse constitucional. Porém, isso nunca aconteceu no passado, porque o fato do Supremo também poder agir contra senadores e de forma muito mais rápida e direta gera o receio em muitos senadores de fazer algo neste sentido. Mas o pior nem é isso. O problema é que, lembra, é o STF quem interpreta a Constituição. E a Constituição vem até antes dos freios e contrapesos previstos na Constituição. Então, se, por hipótese, o Senado iniciar o impeachment de um membro do Supremo, seria muito fácil e simples para os outros ministros do Supremo considerarem tais processos inconstitucionais. Olha que coisa, se é a Constituição que define tudo, quem manda na Constituição tem, na prática, poderes absolutos. Qualquer ação tomada pelo Poder Executivo, por Bolsonaro, contra essas ações inconstitucionais do Supremo, serão rapidamente vistas como inconstitucionais. Da mesma forma, uma ação tomada pelo Parlamento, pelo Poder Legislativo, igualmente seria considerada inconstitucional. Ao final, o Supremo virou um núcleo ditatorial absolutista que faz o que quer, porque pode dizer a qualquer momento que suas ações são sim constitucionais e ponto final. Esse problema é notório em sistemas hierárquicos. No final, na ponta, sempre vai haver um poder absoluto. A situação atual política brasileira mostra muito facilmente que segregação de poderes, freios e contrapesos, Estado democrático de direito tem exatamente o mesmo nível de autoritarismo que qualquer ditadura. Pode ser, em uma ditadura absolutista, que o ditador seja benevolente, que não faça coisas absurdas, que respeite as regras. Assim vemos muitos países ditos países democráticos ou estados democráticos de direito como sendo nada além de uma ditadura benevolente, enquanto a Suprema Corte age de forma parcimoniosa, evita confrontos políticos, evita jogar o jogo político, se atém ao direito e à apreciação de processos legais, temos países como os Estados Unidos, a França e outros tantos que têm, de fato, um Estado democrático de direito. Mas não se engane, só são assim porque o poder da Suprema Corte é exercido com moderação nesses casos. É o caso do ditador bondoso.
No momento que a Suprema Corte resolve agir politicamente, como fez na Venezuela chavista, como faz agora no Brasil, destrói-se qualquer resquício de equilíbrio no sistema. Isso não é uma característica do Brasil. Todo grande sistema hierárquico fatalmente se torna uma ditadura. Essa regra é bem conhecida pelo pessoal da esquerda. Robert Michels, um sociologista italiano de origem alemã, que era abertamente socialista, muito ligado à política, se autodenominava anarco-sindicalista, expressava esse princípio básico já em 1911, chamando-o de Lei de Ferro da Oligarquia. Ele observou que democracia, eleições e coisa e tal funcionam muito bem em organizações pequenas em que as pessoas conhecem umas às outras. Se trata de um sistema que permite facilmente resolver conflitos inevitáveis em um grupo de pessoas que, por razões físicas, precisa conviver junto, por exemplo, um condomínio. Essa solução, porém, a solução da democracia, não tem escalabilidade. No momento que você tem uma organização hierárquica a partir de um determinado tamanho, um governo, um Estado democrático de direito, que se supõe controla milhões de pessoas via democracia, isso gera um problema. Se torna economicamente viável alguém viver dentro do sistema, corrompendo o mesmo. Uma pessoa que vive de explorar falhas do sistema tem o tempo todo do mundo para fazer isso. Prestar atenção às pautas, fazer lobby, fazer propaganda. Os demais cidadãos, ao contrário, têm outras preocupações além da política. Precisam trabalhar, precisam ganhar a vida, criar os filhos. Principalmente quando se tem democracia indireta, na visão de Michels, cria-se naturalmente uma elite que vive do próprio sistema e passa a ter poder em todo ele, controlando assim todas as demais pessoas. Lembra, Michels era anarco-sindicalista e via isso acontecer até em sindicatos. No início, a estrutura de um sindicato é algo perfeitamente natural e válido, inclusive do ponto de vista libertário. Não há nada de errado em um grupo de pessoas, trabalhadores em determinada indústria ou profissão, se unir para reivindicar o que quer que seja. Não havendo uso de violência, ameaça, quebra de contrato, invasão de propriedade privada, esse arranjo é fortemente libertário, inclusive. Mais que isso, gera efeito de fato. Mas o que Michels percebia é que quando os sindicatos começavam a ficar muito grandes, passavam a ser controlados por um grupo cada vez mais focado no poder em si, cada vez mais usando os subterfúgios da eleição para aumentar o próprio poder. Cada vez mais ficavam distantes das preocupações dos trabalhadores em si. Veja que curioso, grandes empresas sempre partiram de fontes de poder. Empresas tipicamente tendem a crescer de um grupo de fundadores, sempre foram, de certa forma, equiparáveis a monarquias. Pessoas que nunca se furtaram a deixar claro que são donas da empresa. Podem até ser ditadores benevolentes, acatam sugestões e pedidos dos empregados, mas a empresa pertence a uma pessoa, ou um grupo de pessoas. A observação de Michels era que sindicatos que se propunham a ser coisas totalmente diferentes, democráticos e todo e tal, à medida que cresciam, pareciam-se cada vez mais com as próprias empresas. O poder ficava quase sempre no mesmo grupo e cada vez mais distante da base da pirâmide. A conclusão dele é que a oligarquia era uma característica de estruturas grandes, independente de como elas eram formadas. Ele via o mesmo problema nos partidos democratas e socialistas de então. Os via como verdadeiras hipocrisias. No final das contas, embora justificassem seu poder como sendo o poder popular, a força do povo e etc., quanto mais cresciam, mais ficavam exatamente iguais a todos os demais partidos e correntes políticas, a propriedade de um grupo de pessoas. Pois bem, nossas concordâncias com o senhor Robert Michels param aqui. Na visão dele, tal estrutura de poder era inevitável. Se era inevitável, melhor partir para uma estrutura de poder oligárquico que, pelo menos, fosse bondosa e agisse de acordo com o interesse do povo. Ele foi um dos fundadores do Partido Fascista Italiano, apoiando Benito Mussolini. Ele acertou o problema, mas errou a solução, errou de longe. Porque qualquer pessoa que te diga que sabe qual é o interesse do povo está mentindo. Ninguém sabe o interesse do povo que não seja o povo em si. E a solução não está nem na democracia nem na ditadura, mas no livre mercado. De fato, é nítida a visão que existe uma elite sociopolítica brasileira que atua em seu próprio proveito. O STF claramente faz parte desse arranjo.
Mas ao contrário do que muita gente pensa, não serve à extrema esquerda do PT e do PSOL, serve aos políticos de centro-esquerda brasileiros, principalmente o PSDB e o PMDB. Essa estrutura se vê ameaçada no Brasil por Bolsonaro e reage por puro desespero. Não tenha dúvida, eles têm sim muito poder. Os membros do STF não estão comprando essa briga por eles mesmos. Existe um número significativo de políticos, burocratas, figuras ocultas de Brasília embalando e apoiando esses ataques do STF. E não é só aqui. Nos Estados Unidos, essa mesma elite se sentiu ameaçada por Trump e na Europa por um conjunto de líderes mais à direita. Muita gente chama isso de Deep State. Eu discordo disso no sentido de que não é uma organização formal. É o contrário, o interesse de um grupo de pessoas que acaba agindo dessa forma. O fato é que a solução para o problema apontado por Michels não é usar mais violência para conter a violência. A ideia de usar uma violência maior para resolver a violência menor é um beco sem saída que falha todas as vezes que é tentado. A solução é muito mais simples que isso. É a informação descentralizada e distribuída. Os grupos que conseguem se alojar nas grandes estruturas e as explorar só conseguem fazer isso devido à assimetria de informação. Eles têm muito mais informação sobre o que está acontecendo que a média geral das pessoas. No momento que todos têm informação ampla, gratuita, acessível, duas coisas acontecem. Primeiro, que nos aproximamos mais do caso da democracia em pequenos grupos, em que todos conhecem todos e aí a democracia funciona. Mas principalmente a informação torna as estruturas hierárquicas desnecessárias e custosas. A solução para o princípio de ferro da oligarquia é a informação, e isso basta. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!